dia, amada igreja. Bom dia, amados queridos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a vocês que estão conosco também, nos acompanhando aí no nosso culto online. Sejam bem-vindos a mais uma celebração, Dia 30 de agosto de 2020, às 9h03, Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor, para buscar a face do Senhor e ter mais um tempo especial na presença do Senhor. Nós estamos felizes de poder ver alguns irmãos que tem tempo que nós não vimos presencialmente, de poder ver aos poucos, mesmo diante de um tempo tão difícil, a igreja voltando às suas atividades, E que Deus para tanto nos abençoe mais uma vez nessa manhã, Que mais uma vez possamos perceber o Senhor falando a cada coração, Não só dos que estão aqui fisicamente, mas aqueles que estão acompanhando também o culto online. Você que está conosco online, depois sinaliza para a gente se você está entendendo bem, se o som está bom. A gente está tentando aqui melhorar e fazer da melhor forma possível, Então sinaliza depois aí no grupo aí do Facebook, se você está ouvindo bem, se está bem audível, para que nós possamos aqui ajustar da melhor forma possível, Nós vamos orar nessa hora então, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedindo a bênção dele para mais esse culto de adoração, O dia está lindo, Que domingo lindo, céu azul. De fato, estamos aqui para viver mais um dia que o Senhor nos dá, Um dia, espero com muita alegria e com um tempo muito especial da parte de Deus, Olha para o seu lado direito e o seu lado esquerdo, Não dá para a gente abraçar, nem nada, faz assim, manda um tchau de longe, É o novo normal, Manda um tchau, Fala assim, é um prazer estar com você aqui nessa manhã, não é isso? É um prazer, estar com você aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã. É muito bom poder estar junto aqui adorando ao Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Ele as suas bênçãos para mais essa celebração, E que o Senhor mais uma vez fale a cada um de nós nesta manhã. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com o Pai. Você que está em casa também, da mesma forma, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar neste momento. Pai grandioso, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Deus, nesse culto a Deus de celebração, de adoração ao Teu nome. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs queridas que aqui estão. Muito obrigado por cada um dos meus amados que estão nesse momento nas suas casas também acompanhando a nossa celebração. Que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, que seja um tempo, ó Deus, de renovo, que seja um tempo, ó Deus, de crescimento na Tua presença, Pai querido. Nos abençoe, continue falando aos nossos corações, continue, ó Deus, ministrando as nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, falar como salmista, nos faz refletir lá no Salmo 122, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que de fato seja algo especial para nós, que de fato seja algo que marque as nossas vidas, a oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Continue falando aos nossos corações, nesta celebração, em cada momento, em cada parte. Assim nós oramos a Ti no nome precioso e especial de Jesus. Amém e amém. Querido, você que está aqui conosco presencialmente, você que está conosco online, já percebeu que tem algumas coisas aqui diferentes, Aquele slogan, Aquele slogan da igreja, que a igreja não pode parar, de fato está sendo colocado em prática, Estamos avançando com algumas coisas nas nossas obras lá atrás, depois você pode até lá dar uma olhada, E essa semana vai ter algumas intervenções aqui no templo, Por isso está com essa carinha um pouquinho diferente, Nós já havíamos nos acostumado com uma outra cara, Mas daqui a pouco volta tudo ao normal, melhor ainda do que estava, e para a honra e glória do Senhor, seguiremos aí avançando em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, abrir a sua Bíblia, vamos nos acompanhar em Êxodo capítulo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 15, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, lá em Êxodo capítulo 15, verso 1. Moisés conclamando o povo, logo depois,
da travessia do Mar Vermelho. Eu fico imaginando aquele momento, né? Aquele povo depois de atravessar o Mar Vermelho. E Moisés então convida o povo a cantar. Diz lá: então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, né? Então nessa manhã quero te convidar a fazer da mesma forma. Talvez hoje a sensação que nós tenhamos é exatamente essa, né? Parece que nós estamos atravessando um deserto, parece que nós estamos atravessando um mar, né? Com tropas inimigas, né, atrás de nós, tempos de muitos desafios. Mas eu tenho certeza que, independente de tudo que aconteça, nós poderemos fazer como Moisés e o povo de Israel fez, né? Quando chegar lá do outro lado, louvar e exaltar ao Senhor que venceu os cavalos, os cavaleiros de Faraó, né? E para a honra e glória do Senhor, nós temos a oportunidade nessa manhã também louvar e adorar ao Senhor. Com esse espírito de gratidão, de exaltação, de glorificação ao Senhor, eu quero convidar nosso ministério de louvor para nos conduzir em momentos de cânticos. E quero te convidar a pensar nesse momento, né? Nesse momento, imagine só aquele povo, depois de atravessar o Mar Vermelho, aquele povo, depois dos carros e cavaleiros de Faraó terem sido afundados ali no fundo daquele mar, eles chegam do outro lado e exaltam, glorificam a Deus, porque o Senhor, né, havia nos ajudado a vencer todos os seus inimigos. Vamos assim então glorificar ao Pai, vamos exaltar ao Senhor nesse momento, vamos bendizer esse Deus que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a chegar do outro lado, né? Eu quero então te convidar com esse espírito de adoração, a adorar ao Pai nessa hora. Bom dia, meus irmãos. Vamos adorar esse Deus que é digno de toda honra, que é digno de todo louvor, que é o Senhor e Rei das nossas vidas. Que possamos a cada dia mais convidar esse Senhor para fazer parte da nossa vida, para fazer parte de cada passo, de cada plano, de cada momento. Enfim, que possamos ser fiéis a esse Deus que continua sendo fiel a cada um de nós. Amém? Vamos louvar a esse Deus. Senhor e Rei. Acima de
possamos continuar colocando Ele como primeiro, centro de tudo que nós fazemos, da nossa vida, de cada passo que nós demos. Amém? Vamos continuar adorando esse Deus com o cântico que diz: Senhor, te quero ouvir tua voz, quero te buscar a cada dia mais. Que possamos fazer isso, além de colocar o Senhor como centro das nossas vidas, buscá-lo cada dia mais. Amém? Vamos louvar. Louvando e agradecendo ao nome do Senhor. E nesse momento nós queremos continuar louvando a Deus com um cântico que diz que nós reconhecemos que Ele é a cura para todos os males, a cura para as nossas vidas, a cura para qualquer situação que venha até nós. Nesse momento que o mundo precisa tanto dessa palavra, precisa tanto desse carinho, desse zelo da parte do Senhor, que é a cura de tantos males, né? São males físicos, são males do coração, são males da mente. Mas que possamos crer nisso, confiar, clamar, continuar, não cessar de clamar a esse Deus que nós cremos que é a cura de tudo para nossas vidas. Amém? Vamos louvar a Deus. Me escutas? Me escutas quando
podem assentar-se. Amém, glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor, né? Esse tempo de cântico, de poder abrir o nosso coração na presença do nosso Deus. E nesse momento teremos nosso momento de leitura bíblica e intercessão com a nossa irmã Isabel. Não, rosa. Bom dia, irmãos. Hoje, nosso momento de intercessão, nós vamos estar lendo Efésios 5,14. Efésios 5,14. Que diz assim, é um versículo só, eu já vou estar lendo. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, nós temos vivido dias bem diferentes, né? São dias que nos surpreendem com cada novidade que tem acontecido. Só que a Igreja de Cristo não pode parar. E vendo as minhas atitudes, eu queria até compartilhar com os irmãos rapidamente uma coisa que aconteceu comigo domingo passado. Eu acordei, tinha algumas coisas para fazer, tinha a hora do culto, eu já estava acordada, e eu comecei a fazer uma coisa, outra. Aí deu 10 para as 9, aí eu falei assim para mim mesma: já são 10 para as 9, nem vou correr para ir para a igreja não, eu posso assistir aqui pelo celular. E sentei em casa e fiquei participando do culto online. Aí o Espírito Santo me incomodou e eu falando assim: olha que comodismo, né? Desperta tu que dormes. Cadê o versículo? Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. E com isso eu fiquei meditando que eu não estou criticando ninguém. Cada um sabe da sua vida, das suas limitações. O Ministério da Saúde está aí deixando bem claro que as pessoas de risco não devem estar em aglomeração, não devem estar em locais que possam causar danos à sua vida. Mas eu não sou de risco, eu não tenho, graças a Deus, problema nenhum de saúde, mas me acomodei. Era muito mais prático eu ficar lá sentada, lavando a minha louça e assistindo online. E desperta tu que dormes. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. E o Espírito Santo tem me dito, tem me incomodado. E hoje, quando eu pedi a palavra ao Senhor, só isso não saía da minha mente. Será que a gente não está acomodado, está gostando dessa situação e ficando meio acomodado? Será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho lido a Bíblia o suficiente? Será que eu tenho jejuado? Será que eu tenho buscado a face do Senhor? Será que eu tenho buscado santidade na minha vida? Então, como eu me peguei, eu estou falando de mim, gente, eu estou aqui confessando a minha fraqueza. Como eu me peguei com essa fraqueza de, fica aqui, nem troca de roupa, nem pentei o cabelo, ninguém está te vendo. Eu me peguei em outros erros também. Então hoje eu vim aqui interceder por mim e pelos meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos desperte. Eu tenho ido a outros lugares e não tenho podido vir à igreja, ou eu estou achando tão cômodo ficar lá. Quando eu for eu oro, quando eu voltar eu jejuo, quando eu começar a ir na rua eu me santifico mais. Eu estou aqui cercadinho da minha casa, com os meus.
aí eu não me santifico, não busco a face do Senhor. Esse é um momento de reflexão para mim e para os meus irmãos. Será que a gente tem vivido isso? Louvado seja Deus se você agora pode levantar a sua mão e falar: não, eu não estou nesse grupo. Eu tenho orado, tenho lido a Bíblia, tenho jejuado, tenho me santificado, tenho buscado a Deus. Eu não estou no esfriamento espiritual. A vida, em alguns aspectos, está parada, está devagar. Mas a nossa vida com Cristo não pode parar, não. Tem que ser intensa, porque os dias são maus e o inimigo tem se aproveitado muito dessa situação e a gente às vezes está com os olhos vendados. Então a minha oração hoje é por um avivamento espiritual, a começar de mim, porque hoje eu tinha a responsabilidade de estar aqui fazendo um momento de intercessão, aí eu vim. Será que se hoje eu também não tivesse com um momento de intercessão, eu não teria ficado lá porque era tão bom, tão mais fácil? Só que a Bíblia, Deus deixou muitas coisas escritas, e o que tem me falado hoje é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, juntos somos mais fortes. Não estou criticando ninguém que não veio, nem as pessoas que têm problemas por não vir. Só que devemos nos avaliar e ver qual é a nossa verdadeira situação e o que o Senhor quer de cada um de nós. Se você está em casa, mas você tem buscado a face do Senhor, glória a Deus. Tem santificado, tem jejuado, tem orado, tem lido a Bíblia, tem feito propósitos com o Senhor, louvado seja o Senhor. É aí mesmo que Deus quer que você esteja fazendo isso. Cada um avalie-se a si mesmo. Não é crítica, nem estou julgando ninguém, que quem sou eu para julgar? Porque eu tenho os meus próprios erros. Então vamos orar? Deus amado, Deus querido, eis aqui o teu povo reunido, e o teu povo, Senhor, que está em casa, porque necessita estar em casa nesse momento. É a ordem do Ministério da Saúde, cada um tem que preservar a sua vida, está corretíssimo. Mas queremos, Senhor, buscar a tua face de uma forma com muita clareza, buscando, Senhor, o desejo de estarmos vivendo a alegria do primeiro amor. Que no nosso coração arda, Senhor, o amor pelo próximo, o amor pelas almas perdidas, Senhor, o amor pelas pessoas que estão necessitando de um alimento, de um remédio, de uma palavra, Senhor. Senhor, que possamos usar os recursos que a tecnologia tem nos dado para buscar os nossos irmãos e as outras pessoas com uma palavra de conforto. Pai, se podemos estar aqui reunidos, que assim seja feita a tua vontade. Não permita, Senhor, que o seu povo se afaste, se esfrie, desanime, Senhor, por causa dessa Covid, dessa dificuldade que estamos vivendo. Aviva o teu povo, a começar por mim, Senhor. Me incomode, fale ao meu coração, assim como dos meus irmãos, Senhor. Precisamos viver a tua palavra com integridade, de uma forma completa, de uma forma, Senhor, que todos possam conhecer a tua palavra. Como conhecerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir, Senhor? Usemos, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado para falar do teu grande amor e viver a tua palavra de uma forma intensa, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso? O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos ter esse momento de dedicação de dízimos e ofertas, de bens e vidas. Se você veio preparado, para esse momento, é o momento de você continuar aí sendo fiel ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Aqueles irmãos que não têm podido estar,
temos a opção, não é isso? Da transferência bancária, e em alguns domingos estaremos realizando o dízimo delivery também. Hoje, infelizmente, não temos condições de realizar, né? Mas provavelmente no próximo domingo teremos condições. Se você desejar, assim, fale com o nosso irmão Fábio Alves, né? Nosso administrador, para que o dízimo delivery possa passar na sua casa no próximo domingo. Vamos então adorar ao Senhor nesse momento. Oramos ao Senhor, dando-lhe graça pela sua presença em nossas vidas. Grande e eterno Deus,
nosso infinito Pai de amor, de bondade e de misericórdia, diante de Ti, ó Deus, nesta manhã, Pai querido, aqui estamos, ó Deus, não porque somos fortes, Pai, mas porque o Senhor nos faz forte. E aqui nós estamos, ó Deus, para Te adorar, para Te dizer muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O Senhor, a Tua igreja está de porta aberta, Pai querido. E aqui estamos, ó Deus, este grupo, Pai de amor, que com certeza, Pai querido, está certo que o Senhor está em volta de nós, nos guardando, nos protegendo, Pai, para que nós pudéssemos, ó Deus, cada dia sentir a Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque desde fevereiro, Pai querido, que eu aqui não estou, e hoje aqui estou, Pai querido. Não é porque sou teimosa, não, Pai querido, eu sou obediente à Tua palavra. Eu me cuido, Pai, mas eu sinto, Pai, vontade de estar junto, Pai querido, no Teu santuário, Pai querido, para Te louvar e para dizer que Tu está no meio de nós. Obrigado, Pai, por cada irmãozinho, irmãzinha, Pai querido. Obrigado pelo nosso pastor, pelo nosso regente, pelos nossos músicos. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelos irmãozinhos que estão à porta dessa igreja. Obrigado, Pai querido, porque Tu nos trouxe, Tu vai nos levar, porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Pai. Permita que todas as Tuas igrejas por aí afora, Pai, os templos, estão Te louvando, estão Te exaltando o Teu nome, para que o povo veja que nós somos fiéis a Ti. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado. Dá um dia na Tua presença, Pai. Uma semana guardada por Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e a gente sabe disso. E aqui está, ó Deus, os dízimos, as ofertas, Pai querido, e tudo aquele que estava armazenado, Pai querido, no nosso coração. Aqui está, Pai. E muito obrigado, ó Deus. E continua, ó Deus, nos abençoando, Pai querido, e colocando, Pai, nos corações, ó Deus, que nesse templo, ó Deus, ninguém está aglomerado, Pai. Todos estão afastadamente, Pai querido, louvando e confiando no Teu infinito amor. Obrigado, Pai. Obrigado, querido Deus. Continua, nosso Deus, conosco. Nós Te pedimos, nós Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesse momento eu queria trazer aqui alguns recados rápidos da igreja, aproveitando a presença dos irmãos, né? Primeiro dizer que é muito bom ver alguns irmãos que tem tempo que a gente não via presencialmente, né? Nós entendemos esse tempo, mas é bom vê-los aqui novamente. E a nossa irmã Edneia, mas é bom vê-la aqui, é isso? Amém. Deus acima de tudo, né? Amém. Muito bom
vê-la aqui presencialmente. Deus te abençoe e continue te renovando, tá bom? Amém. Amém. Tudo bom, Camille? Tudo bem? Bom rever os irmãos aqui, os queridos que estão conosco, não é isso? Uma brasileira falou que tinha tempo que não podia vir. Bom também, muito bom tê-la aqui conosco. Eu queria passar aqui algumas orientações, irmãos, a respeito do mês de setembro, né? Começa agora na próxima quarta-feira já, né? O ano está voando. E eu espero que, em nome de Jesus, que voe mais rápido ainda para dezembro, chegar logo aí, esse ano 2020, a gente acabar logo com ele, né? Brincadeiras à parte, né? Mas estaremos na próxima quarta-feira já iniciando mais um mês, o mês de setembro, né? E queria passar algumas orientações em relação à rotina da igreja nesse mês de setembro. Durante o mês de setembro, nós seguiremos a mesma rotina de agosto, ou seja, estaremos oferecendo um culto presencial por semana, aos domingos pela manhã, né? Isso por 3 motivos, tá bom? Já coloquei no grupo dos líderes, vou colocar no grupo da igreja também essa semana, por 3 motivos. O primeiro motivo, nós temos aqui no santuário em torno de 80, talvez um pouco menos lugares agora, que a gente teve que comprimir esses bancos, em torno de 70 lugares, né? E nós ainda não temos demanda para 70 pessoas, né, nos nossos cultos. Então, não justifica nesse momento termos mais de um culto, já que as famílias ainda estão vivendo aí os seus momentos, precisamos respeitar, então nós ainda não atingimos um número que seja necessário termos 2 cultos presenciais. O segundo motivo, a escala de serviço, né? Os irmãos estão vendo aqui que para a gente realizar um culto tem uma série de situações. É necessário, gente, na recepção, som, multimídia, ministério de louvor, intercessão, não é isso? Zeladoria, essa turma toda tem que estar envolvida. Então, para a gente ter 2 cultos, teremos que dobrar essa escala de serviço, o que hoje, para termos o que nós temos hoje, já está sendo um desafio, né? Alguns irmãos estão se desdobrando aqui, porque muita gente das áreas não estão podendo vir. Então, os irmãos estão tendo que se desdobrar. Então, se nós tivéssemos que ter culto manhã e noite, por exemplo, teríamos que dobrar a escala de serviço, que também hoje seria bem complicado. Porque, por exemplo, para fazer a transmissão online, também tem algumas coisas que você tem um trabalho a mais, né, do que tínhamos normalmente, ou quarta-feira, por exemplo. Se nós tivéssemos que fazer uma transmissão online quarta-feira, como nós fazíamos antigamente, não daria para fazer. Porque tem que ter um investimento de som, uma série de coisas que, enfim. Então, é o segundo motivo. E o terceiro motivo é que nós estamos vivendo, né? Estamos em obra, estamos aproveitando esse tempo para... obrigado, irmão. Estamos aproveitando esse tempo para fazer algumas coisas na igreja, não é isso? Depois você pode ir lá atrás e lá em cima, com cuidado, muito cuidado lá no primeiro andar, para você ver o que está acontecendo lá. E ao longo dessa semana nós vamos entrar aqui dentro do templo, né? Vamos entrar aqui no templo, toda essa parte aqui do templo, parte do gabinete, dessa sala, a secretaria, todo esse telhado vai sair. Nós estaremos começando a armar uma laje daqui para trás, né, a partir dessa semana. Então, é um transtorno grande. A secretaria vai ficar inutilizada por um tempo, o gabinete vai ficar mais ou menos utilizado, porque tem muita coisa que está saindo daqui e está indo para ali. O berçário também, porque vamos tirar algumas coisas de colocar no berçário. As salas estão empoeiradas, ou seja, nesse tempo também, mais um motivo para a gente esperar um pouquinho mais, né, até voltarmos aí a uma normalidade. Estamos aproveitando esse momento, já que o movimento está pequeno, para fazer várias coisas. Os irmãos podem depois lá atrás dar uma olhada. Então, por esses 3 motivos, entendemos que em setembro é melhor mantermos como estamos fazendo, né? Um culto presencial para aqueles irmãos que querem estar, precisam, desejam, e eu espero que esse número cada vez mais aumente. Eu espero, na verdade, o meu desejo é que as coisas voltando à normalidade, voltemos também à normalidade, né? Mas hoje não justifica termos que dobrar todo o trabalho para termos 2 celebrações. Então, setembro manteremos da mesma forma. E quero te convidar, irmãos, aqueles que puderem, vem estar conosco, né? Vem estar conosco. Aqueles que não tiverem condições, assistam online, porque assim, a irmã Isabel colocou aqui uma coisa muito importante, né? Às vezes nós vamos nos acomodando, e você sabe o que mais me entristece? Que mesmo em casa, muita gente não está participando dos cultos. Pode ser uma questão tecnológica, a gente reconhece. Se houver alguma questão tecnológica, a gente reconhece, não há problema. Se precisar até de alguma orientação e ajuda, nos procure. Mas tem gente que tem tecnologia, tem tempo e não estão participando dos cultos, né? E isso é um problema, que eu entendo, porque a vida com a igreja está sendo colocada bem de lado,
Isso aí nos preocupa, né? E essa realidade não é só a realidade da PIBP, não. É uma realidade de todas as igrejas, de todos os pastores que eu converso. Estamos vivendo um tempo onde precisamos estar muito atentos, né? Porque senão a nossa apostasia ou esfriamento é algo que vai tomando conta do nosso coração. E a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Depois de uma série de coisas. Temos que estar atentos a essa questão, né? Então, se você não pode estar aqui, participe online. Participe online pelo menos. Mas tem gente que não pode estar aqui, poderia estar online e não está, né? Isso me preocupa bastante, né? Nesse sentido. Então, em relação a setembro é isso. E eu quero aproveitar então para falar de setembro, duas coisas, né? Sobre aquilo que nós estaremos vivendo em termos de programação. Aos domingos pela manhã de setembro, nós estaremos realizando aqui a nossa campanha de missões nacionais. Então quero convidar você a orar pela nossa campanha de missões nacionais, que daremos início no próximo domingo. Estaremos recebendo aqui missionários, né? Estaremos enganjados nesse tema tão importante. O tema da campanha desse ano é Porque Ele Me Amou. Então, um tema fantástico, que fala a respeito do amor de Deus, não só por nós, mas por todas as pessoas desta nação. E à noite, né? Setembro normalmente, de maneira geral, o que é celebrado aí? Setembro amarelo, né? Já dei a cola, né? Setembro amarelo. Então, ao longo do mês de setembro, nós estaremos também tendo uma série de mensagens nas quartas e aos domingos à noite, né? Falando sobre arrumar a bagunça da minha vida, né? Arrumar a bagunça da minha vida, arrumando a bagunça da minha vida causado pela mágoa, causado pela solidão, causado pela ira, causado por escolhas erradas. Então estaremos abordando alguns temas emocionais nesse mês de setembro amarelo, tanto às quartas-feiras quanto aos domingos à noite. Então vem estar conosco também nessas duas séries que eu tenho certeza que vão falar muito aos nossos corações. Pela manhã, missões nacionais, porque Ele me amou. Às quartas e aos domingos à noite, né? Arrumando a bagunça da minha vida, né? Porque às vezes cada um de nós aqui pode ter alguma situação, a ira, a solidão, o medo, a mágoa, alguma coisa relacionada à nossa vida emocional que está gerando algum tipo de bagunça na nossa caminhada. Então vem estar conosco presencialmente ou online, eu tenho certeza que será uma bênção na vida de cada um de nós. Estejam orando por todos esses motivos, tá bom, meus irmãos? Estejam orando por isso, para que Deus esteja falando aos nossos corações. Amém, queridos? Orem também pela transição que nós estamos fazendo, não é isso? Nosso irmão Carlos Augusto, né? É o nosso novo zelador, e esta semana estaremos aí avançando com mais alguns processos. Ele estará indo lá na nossa contadora para fechar o processo, levar a documentação. Então ore também pelo Carlos, pela Cris, pelo Mateus, pela Ana Clara, por essa família, né? Que se tornarão aqui os mordomos principais, é o tema que Deus colocou no meu coração, os mordomos principais desse lugar. Que Deus os abençoe aí nessa trajetória. E quero aproveitar para convidar você, jovem, né? Para estar conosco na próxima quinta-feira, o nosso primeiro encontro do nosso PG online com a juventude, né? Tempestades de ideias. Estaremos falando sobre o tema o cristão e a tatuagem. Então vamos estar juntos conosco aí na próxima quinta-feira. Todos os jovens estão convidados a partir das 20 horas, né? Através do nosso primeiro PG online. Queridos, nós estamos fechando o mês de agosto, e nesse mês de agosto, agora no finalzinho, semana passada e hoje, né, Deus colocou no meu coração o desejo de estarmos falando sobre alguns jovens que se encontraram com Jesus, porque esse mês é o mês onde nós celebramos o dia do adolescente, o dia do jovem. Então é o mês da juventude, vamos dizer assim, né? Uma das coisas que nós temos colocado nesse trabalho, né, que nós estamos tentando repensar a nossa juventude, exatamente que no próximo ano possamos ter um mês onde a juventude, por exemplo, possa dirigir, pregar. Eu quero ficar de férias em agosto, né? Que a juventude possa levar a igreja adiante, né? E fazer acontecer da sua maneira, com a sua linguagem, da melhor forma possível. E nesses 2 domingos Deus colocou no meu coração o desejo então de estar falando sobre alguns jovens que se encontraram com Jesus, né? No domingo pela manhã falamos a respeito do jovem rico, não sei quem estava aqui ou assistiu online, e à noite falamos sobre a jovem com fluxo de sangue. E hoje eu quero falar sobre mais 2 jovens, um agora e outro à noite. Agora pela manhã quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Abra aí, João capítulo 6, onde leremos os versos de 1 a 15. João capítulo 6, onde leremos
de 1 a 15. João capítulo 6, versos de 1 a 15. Logo após a leitura, nossa irmã Tânia estará abrilhantando, né, a nossa celebração com uma participação especial. João capítulo 6, versos de 1 a 15. Acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus eu vou ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Eu acho que é a mesma da igreja. Sim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, Simão Pedro, tomou a palavra: eis aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Então eram cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram, encheram ainda 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus havia realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero pensar nessa manhã sobre o tema, o jovem que se doou, Já que estamos falando de jovens que se encontraram com Jesus, nessa história tem um personagem aqui muito central e importante. O jovem que se doou, o jovem que deu tudo que tinha para que aquele milagre pudesse acontecer. Vamos adorar ao Senhor com a participação especial da nossa irmã Tânia. Presta atenção na letra dessa canção, porque ela vai falar um pouquinho também a respeito dessa história. A graça e a paz para a igreja, amém? Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar.
Aleluia, né? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Fique atento ao verso 9 desse texto que nós lemos, porque para mim é o verso central para a nossa reflexão, não é isso? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E aí André questiona, mas o que é isto para alimentar tanta gente? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, por essa canção que conta essa história tão especial. Te pedimos que o Senhor aplique, ó Deus, em nossas vidas as verdades contidas aqui nesse texto, para que nós apenas não ouçamos, ó Deus, nessa manhã com os nossos ouvidos físicos, mas que a nossa audição espiritual esteja aguçada para não só ouvirmos, mas colocarmos em prática em nossas vidas. Fala a cada coração nessa manhã, Pai, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Voltamos a falar então de mais um encontro de Jesus com um jovem. É interessante que a palavra grega para rapaz aqui em João também simbolizava um jovem ainda com idade
entre adolescente e juventude. E vemos então o exemplo de mais um jovem que se encontrou com Jesus e que viveu mais uma história muito especial com o Mestre. Assim como vimos semana passada, né? Isso, o jovem rico, a mulher com fluxo de sangue, aquela jovem mulher, e agora esse menino, esse rapaz, esse jovem que se encontra com Jesus aqui, e mais uma vez em meio a uma multidão, né? É interessante exatamente que nessas três histórias nós podemos já tirar alguma coisa nesse sentido, né? O jovem rico também saiu do meio de uma multidão, se ajoelhou diante de Jesus para conversar com ele. A mulher com fluxo de sangue estava também cercada por uma multidão, mas foi ela que conseguiu tocar em Jesus e ser curada. E agora esse jovem está no meio de uma multidão, né? E tem uma visão, uma perspectiva muito diferente de todos aqueles que estavam ali para ser um portador, né? Um instrumento usado pelo Senhor para que Jesus pudesse realizar aquele milagre. O Evangelho de João é um evangelho muito especial, né? Eu confesso que é o meu evangelho preferido, um dos meus preferidos. E João sempre tenta levar os seus leitores a viver uma coisa, a olhar a pessoa de Jesus e contemplar não só a pessoa de Jesus como um Jesus miraculoso, mas como um Jesus que realiza grandes obras em favor da humanidade, a fim de que aqueles que leiam, né, o Evangelho de João possam olhar para Jesus, possa identificar os milagres realizados por Jesus, identificar Jesus então como aquele enviado do Senhor para fazer uma grande obra em favor das pessoas e da humanidade. Não é à toa que o texto central da Bíblia que nós consideramos está lá em João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João então é aquele que destaca essa particularidade muito especial de Jesus, não só como um milagreiro, não só como um curador, como nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho em ação, onde Jesus está o tempo todo atuando e realizando milagres. João, ele, além de apresentar essa questão, mostra também essa visão mais teológica do Jesus Salvador que veio a esse mundo para cumprir uma missão muito especial. Mas o nosso objetivo hoje não é nem entrar tanto nesse assunto. E esse milagre, essa história que nós contamos, é uma das histórias mais interessantes do ministério de Jesus e é uma das histórias mais narradas nos evangelhos. Na verdade, é uma das poucas passagens que nós encontramos nos 4 evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque nós sabemos que existem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Ou seja, que são escritos numa visão e eles têm uma relação muito grande entre eles, aproveitam até muitos textos entre eles. O Evangelho de João é um evangelho que está um pouco mais à parte desses, não é isso? E são raros os textos que nós encontramos nos 4 evangelhos. E essa passagem, esse milagre, é um dos milagres, é um dos poucos milagres, é uma das poucas passagens que nós encontramos nos 4 evangelhos. Ou seja, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é talvez o milagre mais documentado, né? Mais registrado ali entre todos os evangelhos, porque está contemplado em todos os evangelhos escritos a respeito de Jesus. Existe um comentarista chamado Warren Wiersbe, que ele fala a respeito desse milagre da multiplicação dos pães e peixes, que no diálogo entre Jesus e as pessoas que estavam ali, nós encontramos e observamos 4 soluções que foram dadas. Primeiro, os discípulos sugeriram a Jesus que mandasse as pessoas embora. Está lá em Marcos, capítulo 6. Depois, Filipe falou, olha, dá até para alimentar essa galera, mas tem que ter uns 200 denários, né, de dinheiro, vou falar mais à frente sobre isso, para poder comprar comida para essa galera toda. Eu acho que nós não temos esse dinheiro aqui. A terceira solução foi apresentada por André, né, que trouxe até aquele jovem para falar com Jesus, mas ao mesmo tempo André já deu no final a resposta para a sua própria ideia. Tem esse menino com esses pães e peixes aqui, mas eu acho que não vai dar para atender essa galera toda. E por fim, né, a solução que foi dada por Jesus, a verdadeira solução, né, que é olhar tudo aquilo que estava sendo colocado diante dele. Ele então dá a solução
para resolver aquele problema. E aquele problema era um problema muito grande, né? E talvez por isso esse milagre tenha impressionado tanto, e por isso está registrado nos 4 evangelhos. Porque quando nós observamos tudo que envolvia ali, era um problema grande que estava na mão de Jesus e dos seus discípulos, não é isso? Havia ali uma quantidade grande de pessoas. O texto fala em torno de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Filipe, quando vai falar de Jesus, da solução para atender a necessidade daquele povo todo, fala que seriam necessários pelo menos 200 denários. Um denário, irmão, representava em torno do pagamento de um dia de um trabalhador comum naquela época. Ou seja, para alimentar aquela turma toda, era como se fosse equivalente ao trabalho de 8 meses de um trabalhador comum para juntar dinheiro e comprar comida para aquela turma toda. Ou seja, na mente pragmática de Filipe, ele estava dando uma solução, mas que não tinha como, né, resolver naquele contexto. Havia uma multidão ali, naquele lugar, uma multidão faminta, uma multidão num lugar deserto. O horário já era avançado, né? Eles estavam ali sem dinheiro, sem comida e sem ter condições de atender todos aqueles que estavam ali registrados naquele momento. Mas o problema era grande, a ponto de André apresentar também a sua solução, levando aquele jovem. Aquele jovem provavelmente estava ali, próximo, né? Vou falar mais à frente sobre daquele grupo que estava discutindo sobre essa questão. E André leva, olha, achei esse rapaz aqui, esse jovem. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos aqui, que é um lanche que ele trouxe para comer, né? Mas para que esse pouco alimento, né, para poder atender a tanta gente? E aí André, quando ele descreve o lanche que estava na mão do menino, observa que André coloca mais algumas coisas para a gente poder entender o tamanho daquele problema, né? Primeiro, a quantidade de comida que aquele jovem tinha para aquela multidão, era impossível. E segundo, a qualidade daquela comida. João registra que qual era o tipo de pão? Observa na sua Bíblia aí, porque às vezes são detalhes que passam, né, que a gente não vê. Mas qual é o tipo de pão que o jovem estava levando, né? Um pão de cevada. Ou seja, o pão de cevada naquela época, irmão, era um pão, vamos dizer assim, caseiro. Era um pão que os pobres comiam. Não era um pão de trigo, né? Usado no templo. Era um pão de cevada, que era um pão pobre, ou seja, um produto de baixa qualidade. E ainda tem outro detalhe. O peixe que estava com os jovens, né? A palavra que é usada para peixe aqui, opsaira, acho que é mais ou menos assim no grego, fala de um tipo de peixe que é um peixe desse tamanhozinho assim, ó. É aquele que o Marcão pega e já joga de volta, né? Esse não serve, né, Marcão? Aquele peixe desse tamanhozinho, ou seja, era um peixe também de baixíssima qualidade. Então havia ali uma multidão, onde para alimentar aquela multidão seria necessário trabalhar 8 meses para alimentar, não tinham dinheiro para isso. E a solução apresentada era aquele jovem com 5 pãezinhos de cevada da pior qualidade, 5 peixinhos desse tamanho da pior qualidade para alimentar aquela turma toda. Mas sabe o que fez a diferença ali, né? 2 coisas, né? Primeiro, aquilo que o menino fez, nós vamos falar aqui. Mas o segundo e o mais importante é que Jesus estava ali, né? E por Jesus estar ali, mesmo que todas essas situações parecessem ser impossíveis, mesmo que o problema fosse gigantesco, né? Com a presença de Jesus ali, aquilo que parecia ou era impossível, né, acabou se tornando realidade. Mas eu quero destacar o papel daquele jovem, porque aquele jovem ele acabou sendo fundamental para que o milagre acontecesse. Aquele jovem foi fundamental para que não só ele, mas aquela multidão vivesse aquela experiência muito especial naquele encontro com Jesus. Aquele jovem foi fundamental para que diante dos seus olhos ele pudesse ver 5.000 homens, além de mulheres e crianças, sendo alimentadas a partir do seu próprio recurso. Que atitudes aqueles jovens, né, aquele jovem deixa para nós e deixa para cada um de nós aqui nessa manhã, especialmente para você jovem, adolescente, que está conosco aqui ou nos assistindo. Que atitudes aquele jovem rapaz deixa para nós, né? Como algo muito especial, para que possamos também, diante dos nossos olhos,
nesse encontro nosso com Jesus, né? Ressurreto, vivo, real, possamos também ver e viver grandes coisas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, a primeira atitude daquele jovem que me chama a atenção, é que aquele jovem, diferente de toda aquela multidão, estava preparado para seguir a Jesus. Eu já disse aqui o tamanho do problema, o tamanho da multidão, o adiantar da hora, uma série de coisas. Mas sabe o que é interessante? Não sei se havia outras pessoas ali, mas aquele jovem, aquele menino, quando ele estava indo para o monte para se encontrar ali com Jesus, aquele jovem estava preparado para seguir a Jesus. Aquele jovem estava preparado para ficar com Jesus até o horário que fosse, porque ele levou o seu lanche pessoal, seus pães, seus peixes. Ele foi para aquele lugar preparado, não foi para aquele lugar despreparado como aquela multidão. Não é isso? Então acho que essa é a primeira atitude, o primeiro desafio, irmãos, que aquele jovem deixa para nós. Precisamos também ter essa visão. Somos chamados para seguir a Jesus. Aqueles que são chamados para seguir a Jesus precisam ter sempre na sua vida, né, o desejo de estar sempre preparado para o encontro com o Mestre, preparado para ir na direção do Mestre, preparado para andar com o Mestre. Uma multidão estava ali, mas um jovem só estava preparado para ficar o tempo que fosse necessário ali com Jesus. O resto da turma eu fico imaginando, né? A hora começou a passar, caramba, está caindo a noite, estou com uma fome danada, não trouxe o meu lanche, não é isso? Mas aquele jovem não, aquele jovem estava preparado. E essa é uma realidade para nós hoje, realidade para você, jovem, que me ouve, não é isso? Para cada um dos irmãos que me ouvem. Precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo em nossa volta e estar sempre nos preparando para encontrar com Jesus, para caminhar com Jesus, para ir na direção de Jesus, ou até para esperar a volta de Jesus. Fala-se muito pouco hoje, né, a respeito disso. Eu confesso que eu também às vezes falo muito pouco sobre isso, mas a Igreja de Cristo precisa estar com seus olhos sempre voltados para essa perspectiva, né? A parousia, que é o termo grego, né, usado no Novo Testamento para a volta de Jesus. Precisamos estar sempre atentos e preparados. Me lembro aqui da parábola das 10 virgens, se lembra? Está lá em Mateus 25, não vou ler aqui, mas a parábola conta exatamente isso. 10 virgens foram convidadas para um cortejo nupcial, e o texto fala que daquelas 10, 5 começaram a se cansar com a demora do noivo, começaram a se cansar com a espera, e o texto fala que elas o quê? Elas adormeceram. Mas 5 não, as outras 5 estavam atentas, estavam preparadas, estavam com as suas botijas cheias. E o texto fala que em determinado dia, o que aconteceu? O noivo chegou. O noivo chegou para o cortejo ali, como era a prática, né? Naquele contexto do casamento. O noivo, Jesus, né? E o texto fala que aquelas 5 que estavam preparadas seguiram o cortejo com o noivo. E as 5 que estavam dormindo, quando elas acordaram, já era tarde demais. Correram para tentar pegar o cortejo. Mas o texto fala que quando elas chegaram na entrada da porta da casa, a porta se fechou. E não tinham mais como entrar, elas começaram a bater na porta, mas não conseguiram mais entrar. Você lê depois lá em Mateus 25, de 1 a 13, essa história. Eu penso que essa parábola mostra exatamente aquilo que aquele jovem também pode mostrar para nós. Ele estava preparado para seguir a Jesus. Ele estava preparado para estar ali aos pés de Jesus o tempo que fosse necessário. Ele levou o seu alimento, né, para se alimentar ali aos pés de Jesus, para estar ali com Jesus. Então aquele jovem estava vigilante, estava atento, diferente de toda aquela multidão que estava ali naquele lugar. Primeira atitude, então, meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, que precisamos ter, né, para seguir o exemplo daquele jovem que se doou, é estar preparado para seguir a Jesus. Busque a cada dia estar mais preparado para seguir ao Mestre. Busque a cada dia fazer a sua parte para seguir ao seu Senhor. Porque às vezes o que pode acontecer é exatamente isso. Havia uma multidão ali, mas poucos estavam preparados. O texto só fala de um, de fato, para ficar ali com Jesus o tempo que fosse necessário.
Fique atento, fique vigilante, siga os passos do Mestre, caminhe com o Mestre, mas faça a sua parte, esteja preparado para caminhar com o Senhor. Segunda coisa, segunda atitude que nós podemos destacar aqui, é que além de estar preparado, aquele jovem também estava perto de Jesus. Eu imagino, irmãos, que diante daquela multidão que estava crescendo ali, para ouvir uma palavra de Jesus, para buscar uma cura de Jesus, uma multidão, aquela multidão que estava ali, e percebemos que começa então um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Começa um diálogo entre eles, discutindo o que eles iam fazer com aquela multidão. E como eu disse, as soluções começam a aparecer. Olha, vamos mandar essa turma embora. Ou outros, olha, teríamos que ter muito dinheiro para comprar comida, não temos. Ou outro, olha, tem esse rapaz com esses 5 pães e 2 peixes aqui, mas não dá para alimentar essa multidão. Mas eu percebo então que de repente André, quando puxa aquele menino para o meio da conversa, é porque provavelmente, ou com certeza, aquele menino estava próximo ali de Jesus e seus discípulos, ouvindo toda aquela conversa. E talvez tenha até falado para André: André, olha só, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E aí André pega e fala para Jesus: olha, esse rapaz, esse jovem tem aqui 5 pães e 2 peixes. Ele está até oferecendo isso aqui para a gente, né? Mas a gente sabe que não dá para fazer nada. Mas aquele jovem então está perto de Jesus. Aquele jovem está perto ali dos discípulos, ouvindo toda aquela confusão. A segunda atitude que precisamos ter. Precisamos também, na nossa trajetória, entender que o melhor lugar para estarmos sempre, para que Deus possa usar as nossas vidas para fazer um milagre até na vida de outros, para ser um canal de bênçãos na mão do Senhor, é estar perto dele. Estava todo mundo desligado ali, certamente todo mundo com fome. Gente, irmãos, e gente com fome é complicado, né? Gente com fome. Essa semana eu estava vendo um vídeo antigo, né? Antes do Covid aí, aniversário de uma cidade, não lembro o nome da cidade, onde estava aquela multidão de pessoas e o bolo da cidade no meio assim, e as pessoas ali esperando alguém tomar iniciativa, não sei, para cortar aquele bolo. E nós percebemos no vídeo, na verdade o vídeo estava falando a respeito do perigo da contaminação, porque isso foi logo em março, né? Mas nós percebemos uma outra coisa: todo mundo fez aquele bolo impaciente, né? Porque ninguém cortava o bolo, ninguém dava ordem, impaciente. Daqui a pouco alguém foi lá e pegou o bolo. Os irmãos já imaginam o que aconteceu, né? A confusão, cada um começou a pegar com o saco. Gente com fome é um problema, né? Você vai em festa, vai em algum lugar, e gente com fome é um problema. Então Jesus estava ali com os seus discípulos, e aquela multidão, imagino, a hora já era avançada, o texto fala, e o pessoal começando a ficar com fome. E nada acontece. O tempo está passando, Jesus está ali pregando, e de repente você começa a orar para o horário, né? Olhar para o horário, e o tempo vai passando, você está ali com fome. E aí, certamente, o ambiente, o clima ali daquelas pessoas estavam, né, com aquela fome se colocando diante de Jesus, e por isso Jesus chama os seus discípulos para tentar encontrar uma solução para aquele problema. Aquele jovem então estava perto de Jesus, aquele jovem estava atento a tudo que estava acontecendo. Irmãos, é a segunda atitude muito importante que nós precisamos ter para se doar, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, não é isso? Porque muitas vezes, ou nós não estamos ouvindo e não estamos compreendendo, ou nós não estamos mesmo ouvindo a voz do Senhor, né? Precisamos, uma expressão que eu gosto de usar, os irmãos sabem, né? Estar com a nossa audição espiritual aguçada. Estudos da psicologia mostram que hoje nós vivemos um contexto, irmão, de excesso de informação, de muitas vozes, uma poluição de vozes, que às vezes, tantas vozes, mas tantas vozes que estão diante de nós, que de tanto barulho, nós acabamos perdendo a nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aquele jovem estava ali, né? Diante de toda aquela confusão, mas o seu ouvido espiritual estava atento. Ele estava ali ligado àquilo que Jesus estava falando com os seus discípulos. Ele estava atento àquilo que Jesus estava falando naquele momento. Porque a surdez espiritual é um problema grave que atingia aquela multidão e atinge hoje também muitas pessoas de todas as faixas etárias. Por que é a surdez espiritual?
é aquilo que está lá em Hebreus 1 e 2. É quando nós não colocamos em prática Hebreus 1 e 2, que diz assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras passados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Deus fala-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus está falando. Falou através dos seus profetas, hoje fala através do seu Filho Jesus Cristo, fala através do seu Santo Espírito, mas às vezes estamos vivendo um quadro de surdez espiritual. E o que a surdez espiritual pode acarretar? Bloqueios. Bloqueios para não colocarmos em prática aquilo que Deus quer de nós. 25, vou ler, fala exatamente sobre esse bloqueio, quando fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganam-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. O bloqueio espiritual, a surdez espiritual, então, pode nos fazer com que nós sejamos apenas ouvintes, né? Estamos ouvindo muito lá longe, mas não estamos praticando. E o texto fala que quando isso acontece, estamos se enganando a si mesmo. A audição espiritual, ela exige uma série de coisas: comunicação, ligação com Deus, relacionamento com Deus. Na nossa vida cristã, isso é como se fosse um casamento, uma aliança com o Senhor, não é isso? É uma condição sine qua non para nos relacionarmos com Deus. E não tem como terceirizar isso para outros. É uma experiência pessoal, individual, da vida de cada um de nós. Aquele jovem, então, aquele rapaz, deixa para nós mais uma atitude importante. Ele estava ali atento a tudo que estava acontecendo na conversa de Jesus com os seus discípulos. Ele estava perto do Senhor. Ele estava com seus ouvidos, aguçados aquilo que Jesus estava falando com os seus discípulos, aquilo que o Mestre estava orientando os seus discípulos. E, portanto, ele pôde, então, ser um instrumento usado pelo Senhor, porque ele estava perto do Senhor, os seus ouvidos espirituais ali abertos a tudo aquilo que estava acontecendo. Terceiro lugar, o texto fala também que a terceira atitude que nós podemos destacar daquele jovem é que ele se apresentou para servir. Depois de ouvir aquilo que estava acontecendo, ele então apresenta para André o que ele tinha: seus 5 pães e seus dois peixinhos. E é mais uma lição para nós, irmãos. Quem se aproxima para seguir a Jesus, quem caminha próximo de Jesus, além de ouvir sua voz, também se sente impelido de fazer a obra do reino de Deus, se sente impelido de servir ao Senhor. E é muito triste isso quando nós nos acostumamos a passar anos e mais anos e mais anos e mais anos, fazendo aquilo que nós falamos, num linguajar chulo, mas é uma realidade, limpando o banco de igreja. E não nos sentimos impelidos de ouvir a voz do Mestre e de servir a esse Mestre, de fazer algo pelo reino de Deus. Aquele jovem, então, coloca o que ele tinha ali para Jesus. E Jesus pega o que ele tinha, então, para realizar aquele milagre. Certamente aquele jovem poderia pegar o seu lanchinho, sentar debaixo de uma árvore lá, olhar toda aquela multidão faminta e só ele comer o seu lanche, porque só ele se preparou para aquele momento. Ele podia sentar ali e, de uma forma egoísta, pensar que ele poderia se satisfazer ali com o seu próprio lanche. Mas aquele jovem percebeu que aquilo que ele tinha nas suas mãos era uma bênção que poderia servir para abençoar a vida de outros. Era uma bênção que poderia ser repartido com outras pessoas. Isso nos mostra também, que precisamos ter essa mesma atitude de entender que Deus nos chama para servi-lo, para usar aquilo que Ele coloca em nossas mãos como um instrumento poderoso. Não podemos fazer como está também lá na parábola dos talentos, em Mateus 26, onde o texto fala que o Senhor distribui talentos, 10 para um, 5 para outro, 2 para um, 1 para um,
E exatamente aquele que tinha um talento só, ao invés dele talvez se esmerar para conseguir mais talentos, ele pega o seu talento e enterra. Não serve ao Senhor. Quando o Senhor volta, aquele que havia mais talentos ganhou mais talentos, e assim por diante. E aquele que só tinha um, ao invés de servir para tentar ganhar mais, enterrou o seu único talento. E nós percebemos lá, né, a reação do Senhor. Meu querido jovem, meu querido adolescente, o que Deus tem colocado nas suas mãos para você usar e ser bênção no reino de Deus? Meu querido homem e mulher que está conosco aqui nessa manhã ou online, o que Deus tem colocado nas suas mãos para você usar para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas? Tudo que Deus nos dá tem esse objetivo, não é isso? De ser bênção para nós e bênçãos para outros. Jesus poderia fazer aquele milagre de qualquer maneira, mas ele resolveu usar aquilo que estava sendo oferecido por aquele jovem para abençoar a multidão, né? Nós não podemos fazer um milagre, mas nós podemos levar o que temos às mãos daquele que pode realizar o milagre, aquilo que aquele jovem faz. Charles Swindoll, grande comentarista da palavra de Deus, diz que Deus não nos chama para prover para a sua obra, mas porque isso é responsabilidade de Deus. Mas Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que sejam apenas alguns pães sem qualidade e alguns peixes pequenos. Deus cuidará da multiplicação. Terceira lição, então, terceira atitude que aquele jovem deixa para nós é que ele se apresentou diante do Senhor para servir. Que possamos também fazer da mesma forma. Mas a quarta e última atitude que aquele jovem deixa para nós foi que ele creu em Jesus. Aquele jovem que estava ali preparado para servir a Jesus, aquele jovem que estava ali perto de Jesus ouvindo toda aquela conversa, aquele jovem que ofereceu a André aquilo que ele tinha para servir, né, para todas as pessoas que estavam ali. Por fim, aquele jovem acredita que aquilo que ele tem colocado nas mãos de Jesus poderia potencializar e transformar todo aquele cenário adverso. Ele acreditava em Jesus, ele creu em Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, que do ponto de vista humano, aquela situação não tinha como mudar, né? Mas aquele jovem tinha tudo que ele colocou, tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Ele acreditou que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre, né? Ele não teve medo de perder tudo, não teve medo que Jesus falhasse. Ele apenas coloca o que ele tinha nas mãos de Jesus, acreditando que Jesus poderia, de fato, ajudar, né, a mudar aquele cenário. Muitas barreiras poderiam impedir a crença daquele jovem. A estatística improvável, né, diante daquela multidão poderia paralisá-lo. As suas necessidades pessoais, olha, ele levou o lanche para ele. Quem não trouxe o lanche vai fazer o quê? O desencontro de informações entre os discípulos que ali estavam discutindo, tudo isso poderia fazer com que simplesmente ele não se envolvesse com aquele problema. Mas ele, diferentemente de tudo isso, né, ele não passa ao largo daquela situação. Ele pega o que ele tem, coloca nas mãos de Jesus, porque ele acredita que Jesus pode de fato fazer toda a diferença. Como eu disse, não havia nada de especial naquele lanche. Pelo contrário, lanche de baixa qualidade, produto barato, mas que nas mãos de Jesus se transformaram em algo de valor inestimável, pela natureza do milagre realizado. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, e é isso que nós podemos fazer, e é isso que faz diferença. Me lembro da história, né, do primeiro milagre registrado no livro de Atos 3, de 1 a 8, quando o texto diz que certo dia Pedro e João estavam indo no templo para orar, e quando eles vão entrando no templo, havia lá um homem sentado, aleijado, na porta formosa, pedindo ali uma esmola. Aquele homem já estava ali, há anos e anos e anos e anos. E vendo Pedro e João chegar até aquele lugar, pede a ele uma esmola. E o texto fala que Pedro e João então olham para ele. E Pedro fala para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome
de Jesus. A crença, acreditar, né, em Jesus faz toda a diferença. Aquele menino colocou tudo nas mãos de Jesus, e aquilo que não tinha qualidade nenhuma, nas mãos de Jesus, se tornou uma fonte de bênçãos para abençoar a vida de muitas pessoas. Irmãos, creia em Jesus, confie nele, né? Deixe ser usado por ele, pois sem ele, né, nada nós podemos fazer. A conclusão dessa mensagem é que naquele encontro tão especial de Jesus com aquele jovem, eu fico imaginando uma série de coisas. E quero te convidar a imaginar também, né? É o vento do Espírito, né? Imagine, né? Aquela jovem depois de ter Jesus, aquele jovem depois de Jesus ter realizado aquele grande milagre. Imagine, irmãos, o coração daquele jovem vendo Jesus transformar 5 pães de baixa qualidade num banquete para atender uma multidão. Imagine a sua alegria de ver aquela multidão, né, faminta, sendo alimentada. Imagine Jesus chegando perto daquele jovem e pegando com as suas próprias mãos aquilo que ele havia levado. Imagine aquele rapaz sendo chamado por Jesus depois, não é isso? E recebendo talvez do próprio Jesus agora um novo produto, transformado, né, pelo Senhor. E é justamente isso que Deus quer que nós não só imaginemos, mas que nós estejamos vivendo também em nossas vidas. Querido jovem, adolescente, irmãos, o Senhor quer que nós também, como aquele jovem, experimente situações relevantes em nossa caminhada com Ele. Experimentemos algo novo, experimentemos algo fresco, experimentemos algo especial da parte de Deus. Aquele jovem olhando ao seu redor, vendo aquela multidão e vendo tudo aquilo que ele estava vivendo e pensando: nossa, eu fui um instrumento usado por Deus para saciar a fome daquela multidão. Fui um instrumento usado por Deus para saciar a fome de todos esses que estão aqui. Penso que é o mesmo que Jesus, Deus, quer de cada um de nós. Que tenhamos em nossa vida, em nossa trajetória, as mesmas atitudes daquele jovem. Ou seja, que nos preparemos a cada dia para seguir o Mestre. Que busquemos estar sempre próximos do Mestre, para ouvir a sua voz e discernirmos espiritualmente aquilo que Ele quer de nós. Que nós estejamos nos apresentando também diante do Mestre com a disposição de servir. E que nós possamos também crer no poder do Senhor, mesmo que diante dos improváveis da vida, é aquele que tem condições de transformar 5 pães e 2 peixinhos num alimento para alimentar uma multidão. O milagre aconteceu. Jesus, como eu já disse, poderia ter feito da maneira dele, mas aquele jovem foi fundamental para que aquele milagre pudesse acontecer. Que nós também possamos, em nossa trajetória, em nossa vida, em nossa caminhada, fazer como aquele jovem e também nos colocar à disposição do Senhor para sermos instrumentos usados pelo Senhor, para que o milagre aconteça à nossa volta e nós sejamos então instrumentos, né, poderosos nas mãos desse mesmo Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu espero que os teus olhos e ouvidos espirituais estejam abertos, atentos e tenham absorvido tudo aquilo que Deus quis te falar, te mostrar nessa manhã. E que você saia nessa manhã, né, com algo novo, fresco, especial da parte de Deus na tua vida. E que o encontro daquele jovem com Jesus possa te inspirar a caminhar a cada dia. Amém? Que Deus tenha te abençoado poderosamente, né? Que Deus tenha falado ao teu coração e que você guarde tudo isso na tua mente, no teu coração nessa hora. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Nós vamos pedir e declarar ao Senhor que nós estamos rendidos diante desse mesmo Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pés e a dizer isso, pensando naquilo que nós ouvimos e pensando na letra dessa canção, e dizer ao Senhor: Senhor, nós estamos rendidos aqui diante do Senhor, para sermos como aquele jovem, para sermos como aquele rapaz, para sermos como aquele instrumento usado pelo Senhor, para saciar a fome de uma multidão, para saciar a fome, né, daqueles que estavam ali, esperando algo de Jesus. Mas se não fosse aquele menino, né, talvez eles até poderiam experimentar uma outra coisa,
mas aprove ao Senhor usar aquele menino, para que aquele menino fosse o porta-voz das bênçãos do Senhor. Que sejamos então como aquele jovem, que sejamos como aquele menino, que nós possamos nos render diante da presença do Senhor, que o Senhor possa nos tomar a cada dia, que nós possamos a cada dia perceber e sentir o Senhor falando aos nossos corações. Cante essa canção não só com os seus lábios, mas com a sua mente, com o seu coração, e peça de fato ao Senhor para tomar a sua vida, para usar-te como instrumento poderoso nas mãos dele.
queremos, nessa manhã, Pai, te agradecer porque o Senhor é aquele que tem nos chamado para viver milagres, ó Deus, na Tua presença, Pai querido. Deus, que nós possamos olhar para esse jovem que se encontrou com Jesus e que pôde viver aquela experiência tão maravilhosa, que também possamos desejar isso em nossas vidas, Deus. Possamos, ó Deus, ter as mesmas atitudes que aquele rapaz. Está sempre preparado para te servir, ó Deus. Está sempre atento à sua voz. Está sempre disposto a colocar tudo que temos em tuas mãos para te servir. De sempre crermos num Deus que pode realizar grandezas diante dos nossos olhos. Deus, fala a cada coração daqueles que estão presentes aqui nesta manhã, daqueles que estão conosco online. Especialmente, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti a nossa juventude, Pai. Os nossos jovens. Pai, que eles possam se inspirar, ó Deus, no exemplo desse jovem e também desejar viver isso em suas vidas, meus queridos. Viver essa realidade, viver esses momentos, experimentar a cada dia algo novo, algo fresco na Tua presença, Pai querido. Deus, continue nos abençoando, nos sustentando e nos renovando, e que nós possamos a cada dia nos render aos Teus pés. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus, abençoe a igreja do Senhor reunida neste santuário, a igreja do Senhor que nos acompanha online, e todo Israel de Deus espalhado na face da terra, e o povo de Deus diz: que Deus possa te abençoar, querido irmão, querida irmã. Pode assentar-se. Temos um domingo de bênçãos e de paz, e à noite mais um encontro, mais um jovem que se encontrou com Jesus e que deixa também lições muito especiais e relevantes para cada um de nós. Eu queria fazer um pedido especialmente aos homens, né? Nós precisamos esvaziar a secretaria, já começamos a mover algumas coisas ali, mas eu queria convidar alguns homens que pudessem, tá? Que não tenham compromisso agora, que não tenham nenhuma limitação física, que pudessem nos ajudar a carregar as coisas que estão ali para outros locais da igreja, porque precisamos deixar, né, a secretaria ali totalmente vazia em função das obras. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um domingo de bênçãos e de paz, e que possamos estar juntos à noite, né, no nosso culto 100% online, né, no nosso Facebook da igreja, onde eu espero que você esteja conosco ali a partir das 19 horas em ponto, para juntos adorarmos ao Senhor. Deus abençoe a todos. Se Deus te abençoou, que você possa guardar isso no seu coração. Aqueles que estão online, né, conforme nós sempre falamos, manda o seu like, o seu coraçãozinho, e que Deus possa estar te dando um dia de bênção e de paz. Deus abençoe a todos, com oração silenciosa. Estamos então encerrando assim o culto dessa manhã. Fiquem em paz e até a noite, se assim Deus permitir.